grande repercussão entre sindicatos, oposição e também o governo. E é sobre isso que a gente vai conversar agora com a repórter Camila Xavier. Ela que está na Bahia, acompanhando agendas do presidente Lula e vai nos trazer, primeiramente, como foi a repercussão no governo. É com você, Camila. Boa tarde. Boa tarde, Neila. Boa tarde, Felipe, a todo mundo que nos acompanha aqui no Contexto Metrópolis. Isso mesmo, essa decisão do ministro Flávio Dino repercutiu bastante o projeto, a aprovação desses projetos já vinha repercutindo, mas entre o governo eles viram isso como uma oportunidade de enfrentar a questão dos supersalários, enfrentar de maneira definitiva, já que esses projetos criam a possibilidade, sim, também de funcionários públicos receberem super salários, que são salários acima do teto constitucional, o limite que os ministros do STF recebem, cerca de R$ 46 mil. O líder do PT na Câmara dos Deputados, que assumiu nesta semana, na terça-feira, a liderança no lugar de Lindbergh Farias, o novo líder Pedro Czai, falou sobre esse assunto, comentou isso justamente, que essa é uma oportunidade para a Câmara dos Deputados enfrentar de maneira definitiva essa questão dos supersalários. Disse que a medida do ministro Flávio Dino cria um ambiente favorável para isso. Então, o governo vem encarando aliados do governo, da base do governo, vem encarando essa questão como uma possibilidade justamente de enfrentar esse assunto. Inclusive, outras lideranças, outros deputados da base falaram ao Metrópolis, a reportagem do Metrópolis, que encaram isso, que esse assunto tem repercutido muito dentre a população, tanto a aprovação desse projeto quanto a decisão do ministro Flávio Dino, então que isso também vai influenciar aí as decisões certamente do Congresso que vão ser tomadas a partir disso. A gente acompanhou debates recentes em que a opinião pública pesou muito no final na decisão dos parlamentares, né, Neila? Sim, agora, além da base do governo, a oposição, claro, também está de olho nessa decisão do Flávio Dino. Como é que a oposição enxergou esse freio, né? O Flávio Dino riscou o chão ali, disse a decisão não é assim não, riscou o chão mesmo e tomou a frente. Como é que a oposição acabou enxergando essa decisão do ministro? Olha, Neila, por incrível que pareça, na oposição também repercutiu de forma positiva, eu digo por incrível que pareça, porque tanto o governo quanto a oposição se manifestando de forma positiva em relação a essa decisão do ministro Flávio Dino. O líder da oposição no Senado Federal, o senador Rogério Marinho, falou sobre essa questão, disse que reconhece a coragem do ministro em tomar essa decisão, fez uma publicação no X, a rede antigo Twitter, e falou que reconhece a necessidade de frear os excessos e que isso é um passo correto. Disse que é algo raro na corte. Então, ele também celebrou essa decisão aí do ministro Flávio Dino de frear esses super salários, esses penduricalhos. Entre a oposição, eles também vêm se manifestando de forma positiva. Então, é um pouco do que confirma, do que o governo vinha avaliando, que a opinião pública vai pesar nesse assunto. Então, parlamentares que já se posicionavam de maneira contrária vão continuar se posicionando de maneira contrária e outros também vão ajustar aí as suas posições para justamente apoiar essa decisão do ministro Flávio Dino, já que a população vem se manifestando contrariedade aos supersalários, a esses benefícios também que o funcionarismo público vem conseguindo adquirir lá no Congresso Nacional. Agora, Camila, os sindicatos dos servidores estavam colocando panos quentes na decisão do Congresso Nacional, dizendo que o Congresso tem dinheiro sobrando, que sempre, todo ano, retorna dinheiro aí para os caixas do Congresso Nacional, e que isso daí estava previsto na LOA, na Lei Orçamentária Anual, e que seria um dinheiro que não faria falta ali para o Congresso Nacional. Agora, com a decisão do ministro Dino, como é que eles se manifestaram? Olha, Neila, a gente teve alguns sindicatos que se manifestaram em relação a isso, inclusive a Central Única dos Trabalhadores. Eu vou falar um pouco aqui do que eles publicaram, de como eles se posicionaram, né? Eles falaram que a medida é correta do ministro Flávio Dino e que deve ser mantida pelo plenário da Corte. Eles avaliam também que medidas desse tipo, iniciativas desse tipo, servem para reforçar uma imagem distorcida do serviço público perante a sociedade
contrariedade, como se os privilégios atingissem todo o funcionarismo. Iniciativas, no caso, de dar esses benefícios, né? Então, eles acabaram também celebrando a decisão do ministro Flávio Dino e manifestando certa contrariedade ao que havia sido aprovado, a essa imagem que esses projetos criam em relação ao funcionarismo público. Já a Confederação de Trabalhadores do Serviço Público Federal, que se relaciona mais diretamente a esses benefícios, manifestou também apoio à decisão do ministro. Disseram em nota que a decisão é corajosa, necessária e coerente com a Constituição Federal, porque enfrenta o que se considera, né, uma das expressões mais graves de patrimonialismo histórico do Estado brasileiro. E eles criticaram também a postura de setores do Congresso Nacional, que eles afirmaram que seria contraditória, porque aprovam, por um lado, mecanismos para furar o teto constitucional, mas também querem avançar com medidas de reforma administrativa. Então, a Confederação aí de Servidores Públicos do Serviço Federal já se posicionou, ao mesmo tempo, de maneira favorável a essa decisão do ministro Flávio Dino, contra esses penduricalhos e também contra a reforma administrativa, né? Aproveitaram para fazer uma crítica à postura do Congresso de querer fazer uma reforma administrativa, o que não seria compatível com a criação de novos privilégios aí para os servidores. Muito bem, a gente tem notícia urgente, vamos para essa notícia urgente?